Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com você, meu irmão, minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, conheça o Antigo Testamento. Hoje o nosso livro é o livro de Juízes. O autor da revista, ele incluiu o livro de Ruth dentro, por fazer parte no mesmo período, mas por fins didáticos nós vamos separar essa exposição e hoje vamos trabalhar somente Juízes. Bem, quais são os alvos da nossa lição? Conhecer os ciclos no livro de Juízes, desejar estar no centro da vontade de Deus, falar às pessoas sobre o resgatador Jesus Cristo e orar pelos governantes que atuam em nosso país, para que eles atuem realmente com bom senso, para o benefício do povo. Introdutoriamente, podemos dizer que ao ler Juízes, será fascinante ver como Deus usou pessoas limitadas em um tempo de total desarmonia e desobediência. Aí vamos aqui para aquela visão panorâmica que a gente dá no livro, né? Percebendo aqui a autoria, local, data, palavras-chave. É desconhecido o autor do livro de Juízes. A data é de 1375 a 1050 a.C., mais ou menos um período aí de 300 anos. Depois disso aí vem um período de monarquia. Então, veja o que acontece. Você tem aquela liderança mosaica, que é repassada para Josué, um dos primeiros juízes, né, que nós podemos dizer assim, dentro desse contexto bíblico. E aí esse período de juízo dura 300 anos. E quem é o último juiz? Samuel. E aí vem a narrativa do livro de Samuel. É claro que Ruth ele vai estar intercalando esses dois livros, né, 1 Samuel e Juízes, mas a gente vai perceber esse ciclo, né, dessa caminhada de governança em Israel. A situação acontece ali na Palestina, no terreno de Israel. O versículo-chave é um versículo que marca a história do povo na época dos juízes. Capítulo 17, versículo 6, o texto bíblico nos diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia certo. O que parece, com base nesse versículo, é que o autor bíblico, né, o escritor do livro de Juízes, ele estava destacando como as pessoas estavam desandando em relação por conta da liderança que tinham e a necessidade que havia de se formar um rei. Então, a gente vai ter os acontecimentos nesse período, né, 1375 a 1050, mas provavelmente quem escreveu o texto de Juízes, né, quem resgatou essas histórias, já estava no período da monarquia. E aí estava justificando o estabelecimento da monarquia em Israel. Lembram daquela queixa que Samuel faz? Por que eles estão deixando de escolher a Deus para escolher um rei? Então é justamente para reforçar essa importância do rei para o povo que o livro de Juízes é narrado, né, para apresentar essas fragilidades do período em questão. Bem, o livro de Juízes é dividido em 3 partes: começo, corpo e a conclusão, né? Começo, meio e fim. E a gente pode perceber essa seguinte estrutura: Juízes de 1 a 3, Juízes de 4 a 16, Juízes de 17 a 21. De 1 a 3 a gente tem uma revisão final de Josué para a contextualização dos ciclos, Josué, Caleb e os filhos de Israel, as 12 tribos, né? Como eles se estruturam em Israel. Do 4 ao 16, nós temos o Ministério dos Juízes apresentado em 4 ciclos, ou 4Ds, né? Que são esses juízo ciclo 4Ds, né? Que é depravação, disciplina, desespero e desafogo. Aí eu vou mostrar aqui uma imagem que vai dar bem essa noção para ver o que acontecia no livro de Juízes. Qualquer livro que você pegar de estudos sobre livro de Juízes, ele vai mostrar esse ciclo vicioso que o povo estava. E o finalzinho do livro, histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia, né? Como eu disse a vocês há pouco, a monarquia ele vem seguindo esse período de Juízes. Resumindo o livro em uma única sentença, o povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Por mais rebeldia que o povo fosse, em determinados momentos Deus levantava um homem que fosse íntegro, que pudesse realmente dirigir a nação
de Israel. São histórias fascinantes, né? A gente vai ver assim, a presença de alguns personagens marcantes, né? Quem não lembra aqui a história de Débora, quem não lembra a história de Sansão, quem não lembra a história de outros personagens, outros juízes que atuaram nesse período, né? Que até hoje rendem comentários dentro da igreja. Né? Bem, 4 palavras iniciadas com D. A parte central do livro de Juízes é composta de ciclos. Significa que a história se repete com os mesmos elementos. Aí vamos lá para esses ciclos, né? Então a gente tem o primeiro ciclo, que é a depravação. O povo pecava, desobedecendo ao Senhor. A segunda parte do ciclo vem a disciplina, né? A correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado. Na sequência, o desespero. O povo reagia com choro e clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. E aí vem o desafogo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Gente, é interessante que o povo, quando tinha um juiz que era temente ao Senhor, que andava nos caminhos do Senhor, o povo caminhava bem. Mas aí depois ele repetia já esse mesmo ciclo, e você vai perceber isso. Está bem com o juiz, daqui a pouco assume outro que desanda no caminho do Senhor, o povo vai na mesma linha, e aí começa a repetir esse ciclo. O livro de Juízes ele é carregado como eu disse, né, desse ciclo vicioso. Ele vai passando pela depravação, pela disciplina, o desespero, aí folga um pouquinho. Mas daqui a pouco ele começa a depravação novamente. E aí eu quero trazer isso, gente, para a realidade das nossas igrejas. Né? Será que nossas igrejas está vivendo novamente esses ciclos 4Ds? Quando está tudo muito bem, a gente começa a desandar na fé, e aí começa a pecar, começa a fazer o que dá na telha, vem a disciplina do Senhor, a gente depois chega chorando, com a cara mais lavada do mundo, e o Senhor providencia uma liderança, mas com pouco tempo a gente já não segue mais essa liderança e começa o ciclo de novo. A gente tem que estar atento, viu, gente? Porque esse período de juízo é um período que marca como o povo sofreu por não seguir a palavra do Senhor. A gente não precisa repetir o mesmo ciclo, não. A gente pode quebrar essa linhagem, né? essa cadeia que anda circulando aí o povo de Deus. Bem, o ciclo está explicado em Juízes, capítulo 2, do versículo 16 ao 21. Depois do desafogo, o povo voltava à depravação e ao pecado, recomeçando o ciclo. Só para de ser repetido no juizado de Samuel e na escolha do primeiro rei de Israel. Então perceba que o povo vai nesse ciclo, ou nesses ciclos, até Samuel. Quando chega em Samuel tem uma certa estabilidade. Mas aí percebam como o povo começa a querer outras coisas. Vê os reis em volta, assim, a gente quer um rei para nós. E aí Samuel tenta argumentar com o povo e Deus, não, deixa que ele faça. Eles não querem um rei. Agora digo que o rei vai ter esses requisitos para eles. Né? E vem o primeiro rei, que é Saul, que começou bem, depois desandou. Aí depois disso vem Davi, né? Que até hoje é lembrado na nação de Israel. Quem são os principais juízes? Né? Eude, o canhoto, né? Sangar, o gentil, Débora e Baraque, Gideão, o covarde, né? Jefté com seus problemas familiares. E a gente pode também destacar alguns outros, né? Que é, por exemplo, Sansão também estava no meio. Gideão ficou assim, o covarde, mas na verdade a gente poderia até trocar aqui o dele, o queixoso, o duvidoso, porque ele fez todas as provas para saber se realmente o que estava sendo comissionado a ele era realmente da parte de Deus. Agora tem um detalhe: depois de todas as queixas, depois de todas as dúvidas, quando ele sanou todas as dúvidas, não teve quem fizesse Gideão recuar, porque ele fez, não, o Senhor está comigo, eu fiz todas as provas antes e agora ele está comigo. Né? A gente poderia dizer que ele começou sem fé e depois ficou com uma fé inabalável. E Jefté tinha problemas familiares e problemas espirituais. Jefté é comissionado para fazer uma expedição de guerra. Ele ganha e faz um voto: a primeira pessoa que eu ver na rua, né, que vier ao meu encontro, eu vou sacrificá-la a Deus. Lembre-se que Deus nunca pediu isso. Isso é costume dos pagãos, né, que tinham o hábito de sacrificar pessoas. A gente não tem isso dentro da cultura de Israel. Então, o que Jefté está fazendo aqui é uma herança religiosa, cultural de outros povos. Inclusive, é bem macabro, né, esse ritual, é bem
é bem estranho também a realidade bíblica, mas é isso que Jefté ele realiza. Então é por isso que às vezes não tinha as pessoas não estavam tão firmadas na palavra, não estavam entendendo devidamente o papel, né, da religião judaica no dia a dia do seu povo. Ainda tinha muita interferência externa. Jefté é um reflexo disso, né? Juízes em nossos dias. Deixa eu só abrir aqui as outras abas. Cada um fazia os seus próprios olhos. Hoje a gente tem aquela questão do relativismo, né? Cada um acha que pode ser crente à sua maneira. E talvez até das situações mais graves seja aquela de dizer que pode ser crente em casa. Eu sempre digo, crente em casa é um presságio de sereis crente. Começa a ser crente em casa, daqui a pouco não está mais frequentando a igreja, não está mais frequentando os espaços, daqui a pouco não se interessa mais pela Bíblia, pelas coisas da fé e abandona a fé. Aí é quem tem até um trocadilho, né? Sansão ou Sonsão. Aí vem aquela questão do hedonismo, né? Da busca pelos prazeres. Veja que Sansão esteve o tempo todo colocando em risco, né, a sua integridade, a sua vida, em busca de prazer. Fazia tudo pelo contrário, né? No final, já quando não dava mais tempo, né, ele acaba se sacrificando para salvar o povo de Israel. Aí aqui o contato, né, essa ênfase do prazer sem se importar com a ética, era o que Sansão passava. Mica e seu sacerdote, uma questão de individualismo. Hoje nós vivemos o tempo do individualismo, cada um por si. Aí cada um quer controlar as coisas da sua própria maneira. Cada vez mais difícil a gente conseguir comungar como igreja, estar próximo dos irmãos. Por isso que sempre lá na igreja eu estou dizendo, gente, igreja é isso. Igreja a gente tem esse choque, a gente vai se afinando, a gente vai se moldando, até o momento em que a gente consegue interagir, que a gente consegue se relacionar bem com as pessoas. Então, perceba isso, né? Esse individualismo não combina com a igreja, né? A igreja nós temos um coletivismo santo do Senhor. Os escritores bíblicos já prepararam o tempo para que Israel lembrasse que a promessa de um rei deveria ser cumprida à luz da profecia de Gênesis 49. O rei de Israel deveria vir de Judá. Observe que Saul era de Benjamim e Davi era também de Judá. Então a gente pode ver que esses 300 anos, né, da vida de Israel servem como um interlúdio, né, entre a saída do Egito e o estabelecimento da nação de Israel. Em Juízes havia as tribos, havia aquela consolidação de espaço geográfico, mas ainda não havia uma nação. As pessoas não entendiam isso. Isso vai estar muito mais claro quando Davi assume, que aí ele tenta congregar todos em volta do santuário, todos em volta de Jerusalém, torna Jerusalém a capital de Israel. E também quando ele está com seu reinado fragilizado, isso é destacado. Não sei se vocês lembram daquela passagem, o que tenho eu com a casa de Davi, né? As nações, ou melhor, as tribos mais afastadas, eles perguntam por que a gente deve seguir a tribo de Judá, né, juntamente com o rei Davi. Mas esse é um momento que a gente vai estudar mais à frente. Nós, próxima semana, vamos estudar o livro de Ruth e, na sequência, 1º e 2º Samuel. Gente, quero desejar a todos, né, um bom domingo e que Deus esteja abençoando a sua vida e até o próximo estudo. Um abração para todos.